Muito boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui. Hoje talvez, Deus o sabe, não é? O último de uma série de 3 domingos que nós tivemos aí. 4, foi dia 7 nós tivemos a primeira vez, depois dia 14, depois dia 21, o quarto domingo. E ter a oportunidade de estar aqui, porque o município de Bauru foi posto no nível laranja, não é? Primeiro tinha sido posto no nível amarelo, depois no nível laranja, e aí agora foi para o nível vermelho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, eu não sei, pode ser que terça-feira muda tudo de novo. Por enquanto quer dizer que a partir de terça-feira nós não poderemos estar reunidos por tempo indeterminado. Mas eu costumo dizer assim, ultimamente a vontade, as decisões estão oscilando demais e muito rapidamente. Uma hora abre, na mesma hora fecha. Uma hora fecha, na mesma hora abre. Então, como eu disse no grupo da igreja, é orar. Nós precisamos orar, porque Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o governador do mundo inteiro, incluindo o Brasil, incluindo o estado de São Paulo, incluindo a cidade de Bauru. Ora, então, a quem nós vamos clamar? Que nós estudamos pela manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, então vamos clamar a Deus. Pode ser que durante a semana muita coisa mude, não é? E, como eu disse, as decisões não são muito confiáveis, não é? E aí alguém fala assim, pastor, como é assim? Eu digo não são muito confiáveis porque nós não estamos lidando com ciências exatas, não é? Nós não estamos tratando de matemática, por exemplo, não. Nós estamos tratando de um problema novo para o mundo todo, literalmente para o mundo todo. E a Organização Mundial de Saúde já acertou e já errou, acertou e errou, errou e acertou, muitas vezes. Então, de manhã eu disse até em público aqui para os irmãos, e quem acompanhou aí a live também, inclusive eu quero cumprimentar, aproveitar agora, falar boa noite para os irmãos que já chegaram aí, não é? Diego, você devia estar aqui, caboclo, não é? Não, rapaz, olha, mas assim, boa noite para você, boa noite para a Catinha, para o Paulinho, para o Frester, para o Pierre. O Frester está lá em Curitiba, Dona Dulce, seu Nilson, Fabiola está lá em Vitória, Lisbeth, boa noite, Lisbeth, a Rodrigo, o Nilson está aqui na minha frente, o Odair e a Salete, Valdir está sentadinho ali, mas está aqui também, a Hilda, o Egídio, a Lídia e o nosso irmão Carmes estão lá participando do culto. Esses irmãos são os que já chegaram, outros deverão chegar, não é? Se Deus quiser. Quanto isso, então vou repetir o que eu havia dito de manhã para vocês que não vieram à igreja e não acompanharam a nossa live pela manhã. Eu não tenho, nesse assunto particular, que é relacionado à pandemia e calamidade, eu não tenho confiado em nenhuma autoridade. Não tenho. Não é desrespeito às autoridades, eu não tenho confiado nas decisões que têm sido tomadas. Por quê? Porque quem no mundo todo já se levantou dizendo assim, eu sei exatamente o que está acontecendo e eu tenho a solução e eu sei quando tudo vai resolver. Quem? Ninguém. Então nós estamos debaixo de decretos, atrás de decretos e mais decretos, para tentar minimizar o problema. Em quem eu creio cegamente? E cegamente aqui não é tolamente, não é sinônimo de tolamente. Em quem eu creio, de olhos fechados, no único que pode resolver tudo, que é Deus, pela fé. Então o cegamente aqui não é tolamente, porque a fé não é tola, não é absurda, ela é suprarracional, ela está acima da razão. Então em Deus eu creio, mas certamente esta noite Deus não vai mandar um anjo me avisar como resolver o problema da pandemia. Já imaginou se isso acontecesse? Só para me contrariar? Mas eu não acredito que vai acontecer isso, não. Então,
Assim os homens vão trabalhando, tentando descobrir vacina, os homens vão trabalhando, tentando conter a epidemia, usando estratégias. Então fecha tudo, não fecha, fecha parcial, durante tanto tempo, durante X, Y e tal. É uma confusão muito complicada. Por isso no grupo da igreja eu até evito comentar essas coisas, porque eu não tenho certeza, não é? Eu informo, irmãos. Então, o que acontece? A partir de terça-feira há um decreto, que nós voltemos ao nível vermelho. Então, fecha-se tudo. Sei que tem muita gente rebelde aí por aí afora, se atropelando nos supermercados, nas ruas, nos bares e em muitos outros lugares. E vão continuar fazendo isso. E aí, olha para a igreja. Que bênção de Deus é o espaço que nós temos na igreja. E eu creio que de todos os lugares, pelo menos em termos de igreja aliança, vou falar, todos os lugares que eu conheço em Bauru, que oferecem risco de contágio, a nossa igreja é zero. É zero. Mas é questão de decreto, não é? E nós vamos obedecer. E vamos orar, porque está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. E vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e poupe-nos. Até agora, não sei se vocês conhecem alguém do âmbito eclesiástico que tenha contraído a Covid-19. Eu não conheço. Não é? Então, até agora, até onde a minha mente alcança, o meu círculo de amizades na região alcança, não sei de nenhum crente presbiteriano, não vou falar dos outros que eu não sei, que tenha contraído a Covid-19. Alguém poderá dizer assim, mas é por isso mesmo, porque estão confinados. Não, a razão não é esta. Acima de tudo, porque Deus está cuidando de nós, em primeiro lugar. Segundo, porque o nosso povo é um povo disciplinado. É um povo disciplinado. É claro que há exceções, não é? Então até as crianças usando máscara lá, né? Com exceção da Lulu, que esqueceu, abaixou a dela ali, mas agora colocou, porque o papai falou. É um povo disciplinado. Então essa é mais uma das razões. A outra é que a gente evita mesmo, a gente procura observar aquelas coisas básicas, o álcool em gel, né? A questão da máscara que eu acabei de falar, o distanciamento, tudo isso a gente procura observar. Então Deus tem nos ajudado muito e tem preservado. Então veja só, são muitas igrejas presbiterianas na nossa região. O nosso sínodo é muito grande. E eu não recebi em todo o período da pandemia nenhuma notícia de um membro de qualquer igreja do nosso sínodo que tenha contraído a Covid-19. Graças a Deus. Nenhum. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós vamos seguir, não é? E orando a Deus para que... Osmar, você tem contatos, conhece alguém? Não mesmo, né? Mas se houver, os irmãos vão informar, porque temos grupos, grupo do sínodo, do presbitério, de executivos, etc e tal, eles vão informar, até pedindo orações. Normalmente é o que tem sido feito em outros grupos de WhatsApp dos quais eu participo. E então, meus irmãos, é motivo de gratidão a Deus. Quando nós voltamos no dia 7, nós chegamos tão felizes, achando que era um passo para uma abertura, né, que chegaria logo, e hoje nós retrocedemos, damos 2 passos atrás. No dia que nós voltamos, estava no nível amarelo, depois veio o nível laranja, mas a gente pôde continuar se reunindo. Aí deu um passo atrás, agora nós damos mais um passo atrás. Eu rogo a Deus, irmãos, eu rogo muito a Deus, rogo sinceramente a Deus, que a causa deste comportamento não tem a ver com os desvios financeiros da saúde que estão ocorrendo pelo Brasil afora. Eu rogo muito a Deus, porque o nosso povo precisa de saúde, nosso povo precisa de cuidados. Há muita gente padecendo de muitas doenças entre nós, por falta de recursos, não pessoais, por falta de médicos,
por falta de estrutura, por falta de muitos recursos na saúde. E é muito triste constatar que há homens inescrupulosos que usam do dinheiro público para deixar a população padecer. É triste, é triste. Mas a igreja vai orar. E como nós falamos de manhã, Deus está a postos. Deus não cochila e não dorme. Ele está a postos para proteger o seu povo. Nós vamos orar. E no culto desta noite, portanto, diante do que eu acabei de falar, neste momento, no domingo que vem, nós não poderemos estar aqui na parte da manhã e à noite. Se, por alguma razão misericordiosa, as coisas mudarem, todos nós ficaremos sabendo durante a semana. É claro que vamos ficar com muita alegria e satisfação. Mas, até lá, o que prevalece é o que está decidido por decreto municipal estadual, né? E, consequentemente, municipal. Nós, no domingo que vem, não estaremos de manhã e à noite reunidos. Mas, se Deus me der vida e saúde, nós estaremos lá de casa, convidando vocês para orar, para ler a Bíblia, para cantar e para cultuar a Deus com a nossa família. Isso nós vamos fazer. Né? Se não baixarem um decreto para eu não fazer na minha casa, lá no prédio. É porque tem um síndico também, né? De repente você vai falar assim: o pastor, eu sei, e vai falar para mim assim, mas o senhor sabe condomínio como é e tal. Orem para isso não acontecer não, gente, viu? Porque a gente toca, canta alto e imagina quanta gente fica ouvindo lá no prédio, e do prédio vizinho também, né? Então, orem para ninguém nos trazer essa notícia, assim: olha, o culto de vocês aí dentro do apartamento está incomodando, né? Orem por isso. Nesse momento nós vamos orar, mais especificamente pelo culto desta noite. Inclinem suas cabeças, você em casa também, faça isso, e vamos falar com o nosso Deus. Seu nosso Deus e Pai bendito, graças te damos por esta noite. Graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é Deus que governa o mundo inteiro, o universo que criaste. Este infinito universo inalcançável. Só o Senhor pode estar em qualquer lugar do universo, ninguém mais. E o Senhor que habita este espaço imenso, infinito, está aqui conosco agora. Está na casa de cada pessoa que participa conosco deste momento de culto. O Senhor está no coração dos que te temem e te servem. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome porque o Senhor é grande em glória, em majestade e em poder. E não obstante tudo isto, o Senhor também é Pai, o Pai de um povo salvo, resgatado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo teu Filho, pelas mediações de quem nós imploramos perdão de pecados agora. E rogamos que o Senhor receba o culto que viemos prestar nesta noite. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou me recuperando ainda de uma gripe. Pode ser que de vez em quando o bichinho do né, apareça, mas por favor, tenham paciência comigo. Nós vamos cantar. Vamos cantar um hino que está aí no Novo Cântico. Quem estiver em casa, abre lá, 49, está aí. Quem estiver aí conectado, escreva lá para nós, o hino 49, sempre vencendo. Nossa irmã Ângela fará a introdução, os irmãos na introdução ficarão em pé, e nós vamos cantar com bastante entusiasmo e alegria. Cristo Jesus, o Senhor, soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele supremo guiando com seu imenso poder,
dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vencendo, foi vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vencendo, foi vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Se vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Podem sentar, meus irmãos. E eu os convido a que abram aí as suas Bíblias no Salmo 46, do 1 ao 11. É o texto que nós vamos ler. Tem outras pessoas que chegaram aqui depois. Eu vou aproveitar, tem gente da nossa igreja aqui, como a nossa irmã Sandra, boa noite a nossa irmã Sandra, nosso irmão presbítero Bonora e a Elô, que estão lá participando do culto. Lucas, que está aí, é lá da igreja de Santo Amaro. Marilene de Itanhaém. A Hilda já cumprimentei. A Paula, ô Paulinha, você podia estar aqui. A Lloyd está com saudades de você, Paula. Lá, Hélio Gabriel está lá. Mas boa noite para você, Paula. Né? A Paula, a Lorena, quem mais? Luísa. E o Murilo também. E o Jonatas, é claro, e o Jonatas, o maridão, né? Muito bem, o Paulo Mansano de Pederneiras. Deus abençoe Paulo Mansano. Josmari, Deus abençoe a Josmari também. Então, olha, eu estou fazendo isso aqui porque às vezes tem presbítero que pega no meu pé, sabe? Aí tem um presbítero aqui na igreja, eu não vou falar o nome dele porque ele não está aqui, né? Assim, pastor, aquilo que o senhor faz lá em casa, de colocar assim, cumprimentar o povo, né? O presbítero Nilson, falei, o senhor não podia cumprimentar o povo lá também? Eu falei, tá bom, vou tentar, né? Vou tentar fazer. O Salmo é o Salmo de capítulo 46, de número 46, de 1 a 11. Nós vamos ler, vamos fazer a leitura alternada. Eu vi que os irmãos, alguns têm o microfone aí, para poder acompanhar, não é? 46, de 1 a 11. A propósito, este foi o texto que nós usamos como base para a nossa meditação na escola dominical de hoje, viu, gente? Salmo 46, de 1 a 11. Eu lerei o versículo, os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Aí o último lá, que é ímpar também, os irmãos leiam comigo, por favor. Todos acharam? Fácil. Meio da Bíblia, abre aí, Salmo 46, vamos ler. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de
Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as suas ações se efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Juntos, o 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus grave nos nossos corações essas palavras tão lindas, meus irmãos, e tão profundas, para que nós tenhamos paz e segurança em dias de tribulação. Nós vamos cantar. Convido os irmãos do departamento de música que se prepararam para este momento. Por favor, venham aqui à frente. Boa noite, meus amados. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Vamos primeiro ao versículo da semana, Salmo 66, 20. Todos juntos? Bendito seja Deus. Não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Agora todos juntos. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Esse é o nosso Deus, soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é absoluto. Vamos nos colocar em pé, amados, e vamos cantar esse louvor. Apesar da sua glória, Ele se importa com cada um de nós. Absoluto.
Deus, como Ele se importa conosco. Ele é o nosso Salvador maravilhoso. Deus que tomou o nosso lugar. Junto a Ti, Senhor, eis-me aqui. Vem transformar o meu ser através dessa graça tão maravilhosa que eu encontrei em Ti.
Salvador maravilhoso, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Antes de chamar Alice, o Gabriel, também, nós vamos orar a Deus essa semana. Já oramos de manhã, né? A nossa irmã Rose, nossa irmã Rodrigo, nossa irmã Regina, tá sempre contigo as nossas orações, nossa irmã Rose, nossa irmã Regina, sempre teve de idade, a Paula, que está na aniversário da semana, e também do nosso aniversário de 22 anos de casamento.
Então eu vou pedir ao nosso irmão Dr. Osmar para vir aqui fazer uma oração por todos nós que aniversariarão essa semana e agradecer a Deus também pelos 22 anos de casamento que Ele tem dado para mim e a minha esposa. Bem, irmão? Bem, irmãos? Os irmãos, quem mais? A Paula já Paula está ali. Paula é no Rio de Janeiro. Por favor. Oremos ao Senhor. Deus, louvamos o Teu nome, esse dia que tem nos abençoado, da Tua poderosa mão constantemente nos ampara e nos protege. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e presente nas nossas tribulações. Por isso, louvado seja o Senhor por essas vidas que completam e completarão mais um ano de vida, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós não somos consumidos. Te louvamos por essa vida, da Paula, pelo Valdir, pela Roseli e pela nossa irmã Regina. Mais uma vez também louvamos pela vida do pastor e sua esposa. Que o Senhor esteja dando a cada dia sabedoria, discernimento para que eles possam proceder e caminhar conforme a Tua vontade. Te louvamos porque faz parte da família do Senhor. Nós juntos aqui adoramos o Senhor, que Ele possa estar sempre sabiamente fazendo a Tua vontade e instruindo o Teu povo. Dá também, ó Deus, discernimento para que eles possam ensinar a Tua família os Teus caminhos. Nós oramos agradecidos por esse dia, por essa noite, por esse momento que estamos aqui, glorificando o Teu nome em nome de Jesus. Amém. 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 Agora sim, parabéns mais uma vez, Valdir, o Zeli, parabéns para nós, né? É o Wilson, o Osmar, né? O centro da igreja vai dar um presente, vou dar um presente lá para casa, né, de aniversário de casamento, né? Aí, ó, mais que gosta do presente, está seguindo ali, ela está doida para dar um presente. Irmãos, crianças, cadê? Olô, Lívia aí, Gabriel, vem aqui, por favor, vamos orar. Eu me lembro que a Loura da última vez, foi certo? Foi o Pierre, é verdade, Pierre está lá assistindo lá em casa hoje. Ô Pierre, você não veio, Pedro, né? Gabriel, Gabriel. Eu pensei papai do céu. Ô, vem cá buscar o seu filho, pai. Ô, mãe, vem cá um de vocês aí. Ah lá, ele não está obedecendo nada. Eu vou atrás dele, vai ser embora. Daí, esses queridos, nós precisamos passar uns tempos em oração comigo. Oração de jejum. De manhã, quando a Caris vai lá buscar, eu vou lá buscar o Gabriel. Eu vou levar o Gabriel. Só que eu acho que ele vai chorando, ele levantou no prédio inteiro, deixa lá em cima. Sem eu fazer nada. Apavorado. Você não pode ficar correndo na igreja, não, mas na igreja não pode não dar tchau para mim, não, depois primeiro vamos falar, pai do céu, na casa assim, primeiro a gente vai falar, pai do céu, e aí o papai seu lá, que vai lá, nós também não pode ficar correndo, ele pode, aqui não, né? Bom, vamos orar, a mamãe, agora você tem a mamãe, já ficou assustada.
Eli, faz uma oração. Vamos orar pelo culto infantil. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esta noite que o Senhor nos deu. Obrigada pelo culto infantil, Senhor. Abençoa o Pai por tudo, abençoa os irmãos da igreja, Senhor, que esse culto de paz, Senhor. E livre-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Bom culto. Vocês, crianças. Em casa, questões de coração estão perdendo de 10, não, 6. Se for contar um cachorro, são 7, né? 5 a 6 anos, contar com um cachorro são 6. Mas não que eu seja um homem sem coração, também não é assim, né? O Nilson pode falar sobre essas coisas, né? A gente que teve esse tempo no exército, né, Nilson? A gente aprendeu a dizer sim, senhor, não, senhor, né? Soldado Nilson, o seu nome de guerra era Fernandes? Nilson. Soldado Nilson. Aí o Nilson tinha que gritar lá de longe: sim, senhor, não é? Não era assim? Pois é. Aí a gente casa, aí a gente tem filhas. Aí a gente começa a dizer, sim senhora, continua falando, não muda muita coisa não, né? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Olha, são vários textos, nós vamos falar sobre uma história clássica, conhecida, está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Então, para ajudar quem aí está com dificuldades, vamos lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pronto, 5 já foram. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Aí, 8º livro da Bíblia. Ficou fácil agora? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. É o 9º, né? É o 9º. Capítulo 17. A história é muito conhecida, mas não vamos subestimá-la por conhecê-la, ok? Vamos ficar atentos. Principalmente a leitura que eu farei, porque são vários textos, vários trechos aqui. Então, primeiramente, do 1 ao 11, diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escarmas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul
e todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 24: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 32 a 39. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando vem um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vamos até o 40 e até o 50. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos limites darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Vamos orar, meus irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas aí, por favor, porque nós vamos retornar a vários textos aqui mesmo, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, é uma história muito conhecida, muito lida, na verdade. É difícil, Senhor, explorar. Na verdade, nós não podemos, ó Deus, esgotar todos os ensinamentos que essa história tão famosa
pode fornecer. Mas ajuda-nos como igreja a tirar para o nosso entendimento, nosso aprendizado, o que nós precisamos na noite de hoje. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta clássica história contada aos pequeninos em todas as igrejas praticamente, não é? Traz ensinamentos perfeitamente úteis para as situações que nós estamos vivendo nesses dias. Em tempos de muitos confrontos e disputas pelo poder, e eu não me refiro à nossa época não, viu gente? Isso já existe há muito tempo. Aqui está um exemplo disto, não é? O povo de Deus foi inúmeras vezes ameaçado por exércitos inimigos, que com todos os seus esforços objetivavam subjugar Jerusalém. Como nós falamos pela manhã, falamos na quinta, falamos pela manhã, e agora lembramos a cidade de Deus, não é? E eles tentaram muitas vezes tomá-la pela força armada. Conseguiram, numa ocasião, por ordem de Deus. Não se esqueçam disso. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, fazia parte do plano de Deus disciplinar o seu povo por causa da desobediência. Mas todos os demais intentos foram fadados ao fracasso. Deus não permitiu que a sua cidade fosse invadida. Muito bem, pela manhã, como nós vimos aqui no estudo da escola dominical, o rei da Síria, vocês estão lembrados, rei Senaqueribe, não é? E todo o seu exército foram dizimados pela manifestação majestosa, avassaladora e poderosa de Deus, quando o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e eliminou em uma noite 185 mil soldados. No texto lido hoje, agora, muitos anos antes daquele evento do qual nós fizemos menção na parte da manhã, os filisteus agora, lá foram os assírios. Não, hoje eu não vou projetar, viu? Lá foram os assírios. Os filisteus se levantaram com a mesma proposta, agora, conquistar o povo de Deus, vencendo o exército de Israel no reinado, sob o reinado de Saul. Lembrem que Saul foi o primeiro rei, não é, estabelecido em Israel. Mas, nesta ocasião, como naquela em que Senaqueribe veio, Deus se levanta prontamente e vem ao socorro, ou em socorro do seu povo. Nós estamos na introdução ainda. Depois eu pedisse você que está com o laptop, minha filha? Se puder escrever depois lá, aí eu vou pedir para colocar ali, você pode, o texto já está, não é? 1 Samuel 17, ok. Nesses dias de inumeráveis dúvidas, meus irmãos, e de expectativas crescentes por parte do mundo todo e da igreja inclusive, é muito apropriado que nós nos voltemos para os fatos que aconteceram aqui, neste texto que foi lido, buscando alento e esperança para o nosso coração atribulado, não é? Pensando nisso, vamos considerar essa história conhecida sob 3 aspectos. Então, minha filha, pode escrever lá no outro slide. No outro slide, para o pessoal acompanhar aí, né? Não precisa colocar tema não, tá bom? Só coloca o tópico ali, olha. O desafio, é o primeiro ponto aí. O desafio. Eram tempos, meus irmãos, de crise para o rei Saul. Deus o havia rejeitado e havia tirado dele o trono. Vejam, aí pode colocar nos comentários também, por favor, tanto o tópico como o texto que eu vou ler aqui, 1 de Samuel 15, versículo 11. Diz assim, olha, Deus disse:
arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Saul, rei de Israel, havia sido rejeitado. Pode colocar aí, acrescentar, depois do tópico, o rei Saul havia sido rejeitado. Ou então escreva, eram tempos de crise, não é? Pode pôr essa frase toda. Eram tempos de crise, o rei Saul havia sido rejeitado. Então, Saul estava profundamente fragilizado e emocionalmente abalado. Lá no capítulo 16, no versículo 14, está escrito que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Vamos dar uma olhada nisso? Capítulo 16, versículo 14, diz assim, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, irmãos, porque no Velho Testamento isso era possível, né? O Espírito do Senhor entrava, saía. Não há nenhum texto no Velho Testamento que chame as pessoas de habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Pode procurar em qualquer lugar do Velho Testamento, vocês não vão achar. No Novo Testamento, depois da descida do Espírito Santo, é que Jesus havia prometido, né? O Espírito Santo que habita convosco estará em vós. Então, o Espírito Santo veio para ser a habitação do homem, do cristão, né? De todo filho de Deus. Então, no Velho Testamento, não é de se assustar, não é de se espantar que o Espírito Santo saia, como aconteceu aqui de Saul, por exemplo. E no lugar do Espírito Santo também não é de se espantar que o espírito maligno venha para atormentar. Saul não era a habitação permanente do Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo. No Novo Testamento, todos aqueles que foram salvos, perdoados, redimidos, transformados, nascidos de novo, foram feitos templos, habitação permanente do Espírito Santo. Não há lugar para o inimigo, para Satanás, para o maligno vir, dividir lugar com o Espírito Santo na vida de um cristão. Ponham atenção nisso, isso é muito importante. Viu? O coração do cristão é templo do Espírito, é habitação, é casa do Espírito Santo. No Velho Testamento não funcionava assim. Então, Saul estava profundamente fragilizado e emocionalmente abalado, como eu disse. E aí, o Espírito Santo se retirando de Saul e sendo ele tomado por um espírito maligno, o que acontecia? Saul tinha incessantes crises de tormento, constantes. Diante desta situação, pode colocar isso aí, minha filha, no outro slide, porque não deve caber aí, né? Que o Espírito Santo se retirou de Saul, né? Para depois colocar o terceiro que eu vou falar agora. Diante disto, os servos de Saul sugeriram que ele trouxesse alguém que pudesse acalmá-lo tocando harpa. Isso está aí no capítulo 16, versículo 19, não? Antes disso, no versículo 16, manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Porque da parte do Senhor, isso mostra o domínio que Deus exerce, inclusive sobre Satanás. Satanás não chegou livremente para entrar no coração de Saul, para atormentar Saul. Ele estava debaixo do governo de Deus. Por isso eles eram um espírito maligno que veio da parte do Senhor. E está bem em letras garrafais aqui, para mostrar que a palavra é Jeová,
Senhor Deus, veio da parte de Deus, e aconteceu isso também no caso de Paulo, né? Foi-me posto espinho na carne, né? Mensageiro de Satanás. No caso de Jó, né? Mesma coisa. Então Deus mostra em toda a sua palavra que governa sobre os espíritos malignos, inclusive. Então, quando alguém deu a ideia de que ele fosse atrás de alguém para trazer a harpa e tocar, para se acalmar quando tivesse essas crises de tormento, então alguém foi até a casa de Jessé, onde Davi morava. Davi cuidava de ovelhas, estava no campo, né? E Davi tocava a harpa, acalmava as ovelhas. Imagine Davi tocando harpa no campo, devia ser uma coisa linda demais da conta, né? Ele tocava para o rebanho. E aí Davi foi a pessoa escolhida e foi trazido da casa do seu pai. Vamos ver versículos 19 e 23. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. E no 23 diz: sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Impressionante, não é? Como Deus usava Davi para acalmar o coração de Saul, e mais do que isso, para que o espírito maligno se retirasse, não é? Bom, o rei Saul havia sido rejeitado, o Espírito Santo se retirou dele, e Davi o acalmava tocando harpa. Agora aqui vem um detalhe importante. Provavelmente, é claro, meus irmãos, o que acontece num palácio, todo o reino fica sabendo. Mesmo aquela, vocês estão lembrados recentemente, há pouco tempo, vou abrir um parênteses aqui, para falar de uma reunião secreta de Estado, que ocorreu no Brasil, e que o mundo todo ficou conhecendo. Poderia-se dizer assim: a reunião secreta do Palácio da Alvorada tornou-se conhecida no mundo todo. A reunião secreta. O que se passava nos palácios se espalhava. Isso não é novidade, não. Às vezes por fofoca, né? Por causa dos empregados, um falava no ouvido do outro, daqui a pouco o reino todo estava sabendo. Então os inimigos muito provavelmente também souberam que Saul não estava bem, que Deus o havia rejeitado, estava fragilizado. O rei de Israel está frágil, o rei de Israel está doente, o rei de Israel está perturbado, ele está louco. Então imaginaram assim: essa é a hora, vamos nos levantar, é a hora de tomar este povo, de conquistar os israelitas. Esse é o momento de acabar com eles. Saul não estava nada bem, então pensaram que esta seria uma boa oportunidade para desafiá-los para a guerra. Diante disto, o que fizeram? Reuniram as suas tropas e se prepararam para o enfrentamento. Então nós vamos agora para um segundo ponto, não é? Então nós falamos do desafio, eles perceberam que o contexto todo era favorável, Saul não estava bem, fragilizado, não é? Deus o havia rejeitado, já havia decidido ungir Davi como rei, Deus já havia decidido fazer isso, nós lemos aqui, não é? E agora, diante do desafio apresentado pelos filisteus, vem a reação de Israel. Pode escrever aí, minha filha: a reação de Israel. Segundo ponto: como em outras estratégias de guerra, já havia acontecido muitas vezes, isso aqui é um engodo, hein, gente? O que Golias fez aqui é um engodo, ou então vamos usar a palavra engano, não é? Ele tentou enganar de algum modo, porque o que Golias fez? Por que nós vamos enfrentar nosso exército, enfrentar o exército de Israel? Não, manda um para me enfrentar aqui, um só. Se ele ganhar, se ele vencer, então nós seremos servos de vocês.
Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Mentira! Não funcionava assim. Eles tinham que se enfrentar mesmo. O problema aqui é que os soldados de Israel estavam tão amedrontados, porque o que estava diante deles era uma coisa complicada. O texto aqui diz que Golias media 6 côvados e 1 palmo, não é? Alguns dizem que era 4 côvados, mas 4 côvados daria em torno de uns 2 metros, né? Pouco mais. 6 côvados e 1 palmo daria, alguns calculam, em torno de 2,83 metros. Vocês vão achar isso fazendo uma pesquisa rápida. 2,83. Mas há teólogos, comentaristas, que acham que Golias chegava a 3,40 metros. 3,40 metros. Imagine um homem de 3,40 metros. E não era franzino, ele era soldado, treinado, com todo esse aparato que nós acabamos de ver aqui, não é? Nós não vamos detalhar o que cada um representa, mas todo o capacete, a couraça, as proteções, as caneleiras, não é? A espada, o escudo. Ele ainda tinha um escudeiro para levar o escudo para ele, não é? Então, além de ser grande, em torno de 3 metros, ou ainda tinha o seu escudeiro. E ele então se coloca diante, no vale, de um lado os filisteus, do outro lado os soldados de Israel. Então ele vai até o vale e grita, e chama. Então ele se impunha diante dos homens de Israel, que se reuniram no outro lado, dispostos já para o confronto. Mas esses dispostos aí não destaca muito não, viu gente? Não é? Porque diante da imponência de Golias e das duras palavras dirigidas aos soldados, tanto Saul quanto todos eles tiveram muito medo. Nós lemos 2 vezes aqui no texto que eles tiveram medo, e isso é curioso, isso que eu vou falar aqui, mesmo diante da grande oferta que o rei Saul havia feito para o soldado que aceitasse o desafio de Golias. Está aqui no capítulo 17, versículo 25, que diz assim, olha: os soldados diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Já pensou ficar sem pagar imposto o resto da vida? É melhor do que aposentar, porque o aposentado vai pagar imposto na hora de comprar as coisas, do mesmo jeito, de todas as maneiras, né? É uma anistia real, é o que Saul estava prometendo, além de dar a própria filha. E eu espero que ela fosse bonita, né? Porque não adianta eu oferecer uma filha que não tem uma boa aparência, né? O soldado fala aí, vou enfrentar o Golias, vai que eu ganho dele. Aí não. Então devia ser muito bonita para animar o soldado, falar assim: você vai casar com a minha filha, ela será sua. Será um homem rico, um dos maiores daqui de Jerusalém, e nunca mais vai pagar imposto. Então, meus irmãos, isso mesmo com essa oferta, nenhum soldado criou coragem para descer e enfrentar Golias. Esse ensaio de ficar de um lado e do outro durou 40 dias. 40 dias. Durante 40 dias, Golias descia e desafiava. 40 dias, haja paciência. Que rufam os tambores, não é assim que os exércitos antigos intimidavam, batendo dos seus escudos fortemente? Hoje, a polícia de hoje faz isso, né? Quando sai às ruas para intimidar os bandidos, né? Torcidas organizadas, então eles saem em grupamentos batendo nos seus escudos para assustar. É tática de guerra.
eles faziam isto para assustar o outro exército. E quanto maior o barulho, mais medo eles tinham. 40 dias esse tormento na cabeça dos soldados de Israel, além das afrontas do gigante Golias. Davi entra em cena, não é? Ainda jovem, que veio para tocar harpa para Saul, também nesse mesmo contexto, foi enviado pelo seu pai Jessé para levar pães para os irmãos que estavam no exército, não é? E também para saber como é que eles estavam, se eles estavam bem. Não havia em Davi nenhuma condição para estar nas fileiras daquela batalha, nenhuma. Davi era pastor de ovelhas. Não colocou nada ali, porque eu não disse nada para você colocar, né, minha filha? Deixa eu falar aqui, alguma coisa para você pôr para o povo acompanhar ali, não é? Você pode colocar ali, Golias afrontou Israel por 40 dias, pode pôr para o pessoal lembrar. Eu acho que da altura dele, vocês não vão esquecer, também não é tão relevante assim, não é? Durante 40 dias, Golias afrontou o exército de Israel. Davi não tinha condições de ser soldado, então ele veio até o exército por ordem do seu pai Jessé, porque ele tinha irmãos lá, e ele foi levar pães para seus irmãos e saber como eles estavam. Quando Davi chegou ao acampamento, no momento em que as tropas se preparavam para a batalha, Davi ouviu as afrontas feitas por Golias e compreendeu da seguinte maneira. Nós lemos aqui, olha, no capítulo 17, no versículo 26, não é? Ele diz: falou Davi aos homens que estavam consigo mesmo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Primeiro ponto, né? O que ele ouve é o que ele entende. E aí ele percebe que Golias, e em outra passagem nós lemos aqui também, que a afronta feita ao povo de Deus era uma afronta dirigida ao próprio Deus. Lá no versículo 45, diz aqui, olha, Davi, quando já estava de frente para o gigante Golias, esta interpretação que ele faz das afrontas do filisteu, dizendo: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Continua: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem Golias estava chamando para a batalha? Os soldados de Israel. Mas Davi diz assim: você está afrontando o Deus de Israel. Vocês não estão vendo a semelhança com o que nós falamos de manhã? O rei Senaqueribe estava ameaçando o rei Ezequias e Jerusalém. E então Isaías mostra para Ezequias a resposta de Deus, que aquelas ameaças estavam sendo feitas a ele, a Deus, não é? E agora Davi compreende da mesma maneira. Assim, você está afrontando Deus de Israel. Diante disto, Davi poderia ter dito assim: o homem é grande, é forte, é soldado. O que eu tenho com isso? Eu não sou soldado, eu cuido de ovelhas. Mas muito pelo contrário, Davi tomou uma iniciativa que nós vamos agora, em último lugar, abordar, não é? Então, Golias afrontou Israel por 40 dias, Davi se dispôs a enfrentá-lo. Não, vamos antes disso, coloque assim, olha, Davi considerou que a afronta era dirigida ao próprio Deus. Esse é o ponto que eu quero deixar bem destacado aí. Davi compreendeu claramente que a afronta ao povo de Deus era uma afronta dirigida diretamente a Deus.
Isso nos leva ao terceiro e último ponto, diz respeito ao livramento de Deus. Então, depois que minha filha colocar isso, ela já vai ter que colocar o terceiro ponto lá. Perdão, é porque eu não preparei essa projeção para vocês hoje, não é? Então, Davi considerou que a afronta estava dirigida a Deus. Aí, minha filha, no terceiro lugar, você pode colocar o livramento de Deus, certo? Então, nós vimos aqui o desafio que foi feito pelos filisteus a Israel. Nós vimos agora a reação dos soldados do exército de Israel, e em terceiro e último lugar, nós veremos o livramento de Deus. Embora Davi tenha recebido a honra de vencer Golias nas histórias que nós contamos, a ênfase, não é? Qualquer criança que for perguntar, não é? Como Davi venceu Golias? Então, diz assim, Davi venceu Golias pelo poder de Deus. Não, a história enfatiza que ele venceu Golias como? Com uma pedra, não é isso? É claro que ele tem mérito nisso, sem dúvida, mas pelo poder de Deus, e ele próprio diz isso e afirma. Não estou dizendo que ele nega isso não, gente, não é isso não. Então, embora Davi seja lembrado por ter ele, jovem, ainda vencido um gigante soldado, não é nenhum atrevimento voltar a atenção para aquele que, sem cuja ação poderosa e salvadora, os filisteus jamais teriam sido derrotados, jamais. De fato, foi um livramento da parte de Deus. Vejam, então, aí nas palavras do próprio Davi, no capítulo 17, do 34 ao 37, quando ele diz então a Saul, texto que nós lemos: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu feri e o matei. Davi já era um homem conduzido, fortalecido, guiado pelo poder de Deus. Um rapaz, um jovem, para enfrentar um leão, para enfrentar um urso. Outro homem que nós temos na Bíblia como exemplo de força é Sansão. Ele era forte pelo poder de Deus também, uma força sobre-humana, não é? Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão, está aí, e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Aí Saul disse: vai-te, e o Senhor seja contigo. Então, Davi não estava esperando honrarias. Agora pode colocar ali: Davi se dispôs a enfrentar o gigante em nome do Senhor, ou pelo poder de Deus, né? Pode-se colocar a expressão de muitas maneiras, né? Em nome do Senhor, pelo poder de Deus, em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus vivo, né? Seu pensamento estava focado nas afrontas que estavam sendo feitas a Deus. Davi não estava preocupado em conquistar as riquezas oferecidas pelo rei. Davi não estava pensando em casar com a filha do rei. Davi não estava pensando na anistia oferecida pelo rei. Davi estava pensando nas afrontas que estavam sendo feitas a Deus, Deus de Israel, seu Deus, que o livrou de um urso, que o livrou de um leão. Além disso, diante da impossibilidade de carregar aquela armadura de um soldado comum, viu? Que Saul ofereceu, as armas que ele empunhou foram motivo de chacota perante o seu desafiante. Golias viu um rapaz ruivo e com aspecto franzino, aspecto de menino, portando uma funda, como um estilingue, 5 pedras. Davi
daria bem para servir como pajem, não é? Não, não é pajem, pajem é mulher, não é? O homem também pode ser. Pode? Não? Pode, né? Rapazinho bonito, ruivo, novo. E ele teve um filho bonito também, chamado Abisalão, que foi um problema do seu reinado, né? Imaginem, um homem bruto como Golias, de mais de 3 metros de altura, olhando para um menino, ele com espada, com escudo, e ainda tendo o seu escudeiro para ajudar a carregar as suas armas, preparado para a guerra, cheio de aparatos, olha para um garoto que vem com estilingue e pedras, e ele subestima, ele não consegue ver que na verdade ele não estava afrontando homens. Isso é interessantíssimo. Golias não percebe que ele estava chamando Deus para a guerra. Pode por aí. Golias não enxerga que ele estava desafiando Deus para a guerra. Ele não vê isso. Ele não vê. Mesmo Davi falando isto, né? Mas primeiro, vamos ver como ele zomba aqui, não é? No capítulo 17, 42 diante, diz assim, não é? Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Então o texto está dizendo que Davi era um rapaz bonito, não é? Fala isso também de Abisalão, que Abisalão era bonito também. Interessante que com relação a Jesus, já não diz a mesma coisa. Vocês estão lembrados? Que Isaías diz quanto a Jesus? Seu rosto não tinha beleza e nem formosura. Não tinha. Mas diz que Davi era um moço de boa aparência, Abisalão era de boa aparência, era bonito. José era um rapaz bonito também. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Vai saber quantos e quais deuses Golias clamou, não é? E amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Note então que mais uma vez o inimigo do povo de Deus ignora a Deus, o Deus dos exércitos, o Deus do seu povo. Olha, o inimigo do povo de Deus ignora o Deus do seu povo. Que coisa impressionante. Ele enxerga o exército, enxerga um menino, assim, isso não é nada, isso para mim é uma afronta. Manda um homem me enfrentar, não tem homem para me enfrentar aí, mandaram um menino para me enfrentar, isso é uma humilhação. Se Golias soubesse quem estava por trás de Davi, ele iria querer enterrar a cara no chão, desaparecer, ele iria, mas ele não tinha condições de identificar Deus dos exércitos, não tinha condições de ver, que nem aquele servo de Eliseu, que não via o grande exército que estava para defendê-lo, juntamente com o profeta Eliseu. Davi, entretanto, sabia que o Senhor era com ele, suas palavras, pode colocar no outro ponto agora, né? Davi sabia que o Senhor era com ele, suas palavras são muito claras, não é? Do versículo 45 ao 47, aqui, ele diz, vou ler do 46 em diante, que o 45 eu já li: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, ao arraial, né? Darei, os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus, é isso, desculpem, né? E as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará em nossas mãos. Foi exatamente o que aconteceu no acampamento dos assírios, hoje quando nós vemos pela manhã.
Ninguém levantou uma espada, porque o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e desbaratou todo aquele exército, como eu disse na introdução, durante a noite. E agora, Davi não está dizendo e nem chamando a glória para si, dizendo assim: eu vou acabar com você. Quem você pensa que é? Não, ele diz: hoje Deus tomará providências. O intento de Davi vai muito além do livramento de Israel, não é? Nas palavras de Davi aqui, todos precisavam saber que Deus socorre o seu povo, que Deus salva o seu povo, não com espada, nem com lança, porque Ele é o Deus dos exércitos, do Senhor é a guerra, é isso que ele está dizendo, do Senhor é a guerra, Ele é o Deus dos exércitos, e vocês precisam saber isso. Davi está dizendo, para que os povos saibam que há Deus em Israel. Meus irmãos, não é a primeira vez que isso é invocado, não é a primeira vez, mas o ser humano é difícil de aprender algumas lições, e no que tange a conhecer a Deus e a temer a Deus, nós vivemos dias extremamente difíceis. Mas hoje no almoço nós estávamos conversando sobre esse assunto. Será que Deus não continua fazendo as mesmas coisas que fazia no Velho Testamento? O que vocês acham? Deus parou de fazer essas coisas? Não, nós não temos ninguém escrevendo outra Bíblia, essa é a questão, não é? Porque o que nós precisamos já está escrito. Deus continua agindo exatamente como sempre agiu. Deus continua socorrendo e protegendo o seu povo como sempre protegeu. Então, quando nós vemos distúrbios na natureza, quando nós vemos fome na terra, quando nós vemos guerras aqui, guerras acolá, a mão de Deus está por trás de todas essas coisas, todas elas. Deus continua governando o mundo. Vamos para o desfecho dessa história, porque o meu tempo já estourou ali. O desfecho deste confronto é conhecido por todos nós, e o será até o último dia do mundo, da história da humanidade, né? Com uma pedra, Davi derrubou o gigante e o matou com a sua própria espada. A partir do versículo 48, diz então aí: sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi era um homem destemido desde moço. Bom, já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, e saiu correndo ao encontro do gigante, e girando a sua funda, Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra, com a funda atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Deve ter sido um baita tombo, né? É um homem de mais de 3 metros de altura, forte, cheio com uma armadura completa de soldado, caiu. Prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Ele prometeu que faria. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram. Aí eles criaram coragem, né? Tomaram coragem, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Souvenir, né? Pegou as armas do filisteu como souvenir, né? Colocou na sua tenda. Davi adquiriu uma grande fama. Ali começou um problema, um conflito muito sério, mas é outra história, entre Davi e Saul, porque começou então
suscitaram um ciúme muito grande no coração de Saul, a ponto de persegui-lo e querer matá-lo, mas isso mais para frente. O que nós temos aqui, irmãos? Eu desvio esse microfone e esqueço do outro. Coitado de quem está do outro lado, que pena. Por favor, vocês aí me perdoem. Tem que fazer isso aqui, ó. Não é? Meus irmãos, nós estamos diante de inimigos que alguns deles nós conhecemos, mas a maioria não. A maioria não. O principal deles nós já sabemos quem é, não é? E os nossos inimigos em geral se gabam das armas que têm, dos recursos que possuem para humilhar o povo de Deus, para debochar do próprio Deus, debochar do Filho de Deus. O último carnaval foi uma demonstração clara, nojenta disto, nojenta, de como estão debochando e afrontando a Deus. O povo não sabe quem está por trás da história. Os homens são loucos, não fazem ideia de com quem eles estão lidando, não fazem ideia. Há pouco tempo alguém falou para mim assim, há pouco tempo não, já faz uns anos, eu não gosto muito do Deus do Velho Testamento não, porque é um Deus assim, parece que sisudo, nervoso, irado. Mas sabe, na história que nós lemos pela manhã, nós falamos que quem é que entrou no arraial dos assírios? Estão lembrados? Quem foi? Quando nós falamos o anjo do Senhor, quem nós falamos que era? Jesus. Jesus, quando a palavra anjo do Senhor aparece com letra maiúscula no Velho Testamento, lembram? Vocês vão achar isso em vários textos do Velho Testamento. Anjo do Senhor, o Filho de Deus, como anjo do Senhor. Foi ele que entrou na fornalha de fogo ardente. Ele foi o quarto homem que foi visto lá. E ele foi o que entrou no acampamento dos assírios e dizimou 185 mil homens. E eu disse, meus irmãos, para o ímpio, a presença de Deus é devastadora, é terrível, mas o povo de Deus está sob a sua proteção. O povo de Deus não tem que temer a Deus, ter pavor de Deus. Temer a Deus é óbvio, precisa sim, é claro, né? É a reverência, é o respeito, é a obediência. Mas no Novo Testamento nós temos uma expressão paulina muito linda, que diz assim que a igreja, os filhos de Deus, né, Paulo diz assim, nós clamamos Abba Pai. Esta expressão é como se fosse assim, paizinho. Não é uma expressão desrespeitosa, é uma expressão respeitosa, mas de um filho que reconhece que está sendo conduzido carinhosamente pelos braços de um pai todo-poderoso. Os inimigos têm que temê-lo, é claro que tem, mas sabe o que eles fazem? Afrontam. É que nem um moleque, uma criança que brinca com um cachorro feroz. Eu vou terminar com essa história. Eu deveria fazer a conclusão como eu de praxe faço, mas o tempo, olha só, hoje eu extrapolei, porque domingo que vem eu acho que a gente não vai estar aqui, né? Estou abusando da paciência de vocês aqui, né? Quando morava em Itanhaém, nós tínhamos um Rottweiler. Quando ele latia, parecia um leão. E um dia eu prendi o Rottweiler no telhado da garagem, assim, não é? E aí tinha um vizinho, um rapazinho, que morava na casa ao lado, um adolescente, que passava no portão, um portão de alumínio, e ele mexia com o Rottweiler. O Rottweiler ficava pela corrente que quase se enforcava, que dava cada latido que queria voar no garoto. Um dia ele conseguiu soltar, de tanta raiva que ele estava, porque o guri passou e mexeu com ele. E ele
puxou e foi em cima. Eu só ouvi os gritos lá no portão: socorro, socorro, socorro. Aí o menino estava encostado, colocando todo o peso que ele tinha. Ele deve ter arranjado força do além, né, para segurar o portão de alumínio. Aí eu fui depressa e agarrei o Simba, que era o nome dele, né? Era o filho de um presbítero que tinha feito aquele cachorro ficar nervoso daquele jeito. Que é o menino atentado, o filho daquele presbítero, né? Que o cachorro que eu ganhei, né? O cachorro que eu ganhei era de um presbítero. Aí a mulher ficou grávida e falou: pastor, o Simba só se dá com o senhor. O senhor quer ele? Eu falei: quero. Opa, eu gostava demais do Simba, ele era lindo, né? Aí quando eu cheguei, o garoto apavorado, eu falei assim: você fica provocando ele, é por isso que ele fez isso aí. Toda vez que você passa aqui, você provoca ele. Não faça isso. Porque se ele saísse daqui, imagina agora, como é que eu ficaria agora? Falei, né? Pois o ser humano faz não que Deus, obviamente, é claro, né? Aqui eu citei a questão da ferocidade e da força de um animal para mostrar como as pessoas estão tratando Deus. Não sabem a fera que Deus é. Não sabem. Não sabem o poder que está nas mãos de Deus. Não sabem. Porque não conhecem a chuva de fogo e enxofre que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Não conhecem. Porque não conhecem o dilúvio que afogou o mundo inteiro. Alguns acham que não foi regional, que o seja. Não conhecem. Vêm os tsunamis da vida, os terremotos, mas a mãe natureza agindo, ela é implacável. Não enxergam que é o Deus Todo-Poderoso agindo com a sua mão. E aí brincam, colocam Deus mulher, Jesus mulher na cruz. Como diz João Calvino, dementes. Dementes. Colocam Jesus homossexual na cruz, dementes. Dementes, não sabem o que estão fazendo, não têm ideia de com quem estão lidando, como Golias não tinha, como Senaqueribe não tinha. E então, o resultado, Davi com uma pedra derrubou o gigante. E meus irmãos, a igreja tem paz, não é? Às vezes eu penso que muitos de nós, podem estar esperando um Davi se levantar para a gente criar coragem, para aumentar a fé, para confiar mais, para acreditar mais, para ser um crente mais fiel, para servir melhor a Deus. Muitas vezes esperamos que um Davi se levante para dizer assim: existe Deus em Israel, e Ele é grande e poderoso, há Deus em Israel. Deus está presente na igreja, nós não estamos sozinhos. Há Deus em Israel, não há o que temer. O mundo precisa ficar preocupado, sim, mas a igreja não. A igreja tem que servir a Deus com humildade, disposição, com amor incondicional, com responsabilidade, com alegria, com liberalidade. Hoje eu dizia para o Nilson, pensando em Deus na nossa frente, nos protegendo, a gente é digno dessa proteção? Nós nos consideramos dignos? Você se considera digno do cuidado e da proteção de Deus pelo crente que você é? Pelo cristão que você é? Você se acha digno ao dizer assim: Deus cuida de mim? Você está vivendo de tal maneira que você pode dizer assim: eu tenho um Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me carrega no colo. Quem é o cristão que diz isso com tranquilidade? O crente fiel a Deus, ele diz isso com muita paz no coração. Mas o crente que leva uma vida superficial, vai na base do empurrão, que nem carro a álcool para pegar, vida superficial, eu não me sentiria tão tranquilo e à vontade para dizer: ah, Deus cuida de mim. Eu não me sentiria à vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude
nos fortaleça e nos faça viver de tal maneira que nós lembremos que Deus cuida de nós com muita paz no nosso coração e nos faça vencer os gigantes que ainda virão, estão à nossa frente para desafiar a Deus, não a nós, desafiando a Deus, que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui para finalizar o hino que nós vamos cantar, que é o 62, é um hino de gratidão, e eu quero lembrar os irmãos que, como eu tenho feito em outras ocasiões, colocamos aqui o momento de dízimos e ofertas aqui, tá bom? Final. Então os irmãos que vieram preparados podem aproveitar enquanto nós cantamos e depositar o dízimo. Se não, como nós temos feito, tem muitos irmãos da igreja que não têm vindo, não podem vir. Então o nosso irmão Nilson, como sempre, vai colocar lá no grupo da igreja o número da conta da igreja, gente, os dados, para que os irmãos lembrem, para manter o trabalho de pé, não é? Independente da pandemia. Vamos ficar em pé e vamos cantar hino de gratidão. Vamos lá. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças, por teu precioso amor. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e em seguida impetrarei a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor sempre nos guarda e protege, o Senhor nos livra do mal. Obrigado, Senhor, porque há muitos gigantes se despontando na nossa vida. Muitos deles nós podemos identificar, outros tantos não. Mas não importa porque o Senhor permanece o mesmo Deus de ontem, é também de hoje e o será eternamente. O mesmo Deus poderoso
que é capaz de enfrentar qualquer inimigo, qualquer força que se levante contra ti. E é o mesmo Deus que com amor, carinho, cuidado, assumiu a forma humana e veio a este mundo sofrer em nosso lugar. Apesar da tua glória, da tua grandeza e majestade, o Senhor se tornou um de nós. Mas o Senhor está vivo, Jesus Cristo, assentado à destra do Pai, Todo-Poderoso, de onde, segundo a tua palavra, virá para julgar os vivos e os mortos, a quem nós reverenciamos, diante de quem nós nos prostramos, a quem nós adoramos, a quem nós servimos e queremos servir melhor, precisamos servir melhor. Precisamos mostrar ao mundo que há Deus em Israel, que o Senhor é vivo, que o Senhor deve ser temido, que o Senhor não pode ser objeto de afronta, de abusos, que a igreja viva de tal maneira que o mundo te tema, Senhor, conheça a tua glória, tua grandeza, e confesse que não há Deus além do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esta personalidade, esta identidade com o Senhor, a ponto de refletir a imagem de Jesus na nossa vida. Ajuda os nossos governantes, ó Deus, nesses momentos duvidosos, instáveis. Estamos começando uma nova semana. Não sabemos se vamos viver amanhã. Não sabemos se sairemos daqui e chegaremos à nossa casa. Assim como não sabemos se no próximo domingo estaremos mais uma vez confinados. Pelas ordens dos homens, sim, não poderemos estar aqui, Senhor. Mas qual é a tua vontade? Eu não sei. Se o Senhor puder, o Senhor pode mudar tudo isto de uma maneira simples e majestosa. Nós queremos estar juntos, Senhor. Nós precisamos estar. Mas ao Senhor compete decidir sobre isto. Está nas tuas mãos. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia do mundo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Tenha misericórdia de vós. E vos dê da sua maravilhosa paz. Hoje e para todo sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu já despeço-me aqui de todos aqueles que participaram conosco do culto nesta noite, que entraram aqui, estarão nos acompanhando durante a semana, viu? Todos estão aqui, não vou nominar, é muita gente, muitos mesmo, que participaram do nosso culto nesta noite. E orem. Nós vamos continuar na terça-feira, 7h30. Os irmãos estão aqui presentes, não deixe de comparecer nas nossas lives. Os que estão aí conectados, estejam lá conosco. Na quinta, às 19h30, terça, 19h30, quinta, 19h30. Se Deus permitir, no domingo que vem, a minha família estará em casa pronta para poder realizar a escola dominical. E eu estarei lá à noite para também administrar o culto. Mas se Deus quiser que seja diferente, aqui estaremos nós de novo. Vamos orar por isto, tudo está nas mãos do Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe e nos dê uma semana muito feliz. Amém.